Uma forte chuva atinge a cidade neste momento. O Pedro Duran está acompanhando e traz os detalhes para a gente. Pedro, boa noite para você. Qual que é a situação por aí? Oi, Daniel. Boa noite para você e para quem acompanha o Expresso. Rio de Janeiro em estágio de atenção. Desde as 6h20 da tarde, o rio Maracanã acaba de transbordar, complicando completamente o trânsito na região, fazendo com que a água se espalhasse. E as sirenes de 14 comunidades aqui no Rio de Janeiro, 26 sirenes foram acionadas por riscos de desabamento, sirenes instaladas pelo governo para fazer com que as pessoas tenham alerta caso a situação complique e elas possam deixar as casas que ficam em regiões de encosta e irem para um lugar mais seguro. A cidade tem vários pontos de alagamento, são pelo menos 20 aqui no Rio de Janeiro e mais outros pontos em Niterói, na região metropolitana, que entrou em atenção 1 hora depois, por volta das 7h20 da noite. Vou pedir para o Leandro Santana mostrar para vocês aqui do nosso lado. O que vocês vão ver na tela agora não é um rio, é a Rua do Senado. Uma das vias aqui da região central do Rio de Janeiro, que fica próxima à Catedral Metropolitana, próxima à Central do Brasil. Vocês veem ali que tem até um motociclista tentando passar, mas provavelmente vai desistir de encarar essa água. Isso porque vários veículos, vários carros estão dando marcha ré quando vem essa água toda por aqui. A situação está realmente complicada. O Rio de Janeiro que tem tido chuvas ao longo de toda a semana e essas chuvas têm atrapalhado quem está dirigindo pela cidade. Vocês veem, desistiu o motociclista, foi embora. E do lado de cá a gente pode perceber, a rua é um pouco mais alta e dá para ver bem que, de fato, a água já está abaixando, essa água já está diminuindo para cá, mas a água que vem de lá está chegando aqui. Eu vou dar uma caminhada para mostrar um pouquinho para vocês, porque a situação é bem complicada, Daniel. Até os ônibus que têm uma carroceria um pouco mais alta acabam desistindo de andar. Esse aqui é um trecho que os ônibus andam bastante. Se vocês olharem logo ali na frente, onde vai passar esse carro da polícia agora, olha a aguaceira que vai sair justamente por causa deste ponto de alagamento. Já são mais de 20 pontos, isso contabilizados aqui no Rio de Janeiro pela Prefeitura do Rio. O alagamento que vai tomando vários pontos da cidade, uma chuva que não deve ir embora tão cedo, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura. Alguns bairros tradicionais da zona sul da cidade, como é o caso do Jardim Botânico, com uma chuva ainda mais forte. Desde hoje, o começo do dia, a chuva está caindo constantemente aqui no Rio de Janeiro e está fazendo com que vários pontos do Rio tenham impactos. A Avenida Niemeyer, aquele centro de uma grande polêmica, ficou 9 meses fechada, foi reaberta e hoje foi fechada novamente, isso por conta das chuvas aqui no Rio de Janeiro. A avenida, que é uma das vias mais importantes de ligação da Zona Sul com a Zona Oeste do Rio de Janeiro, liga ali a região do Leblon com São Conrado, ela teve que ser fechada agora há pouco, justamente por conta das chuvas. Há uma pedra no sapato da Prefeitura, uma obra que custou 34 milhões de reais e a Prefeitura, entre outras coisas, acabou instalando drenos na Avenida Niemeyer, mas eles não foram capazes de conter os problemas de deslizamento que deixaram em alerta a avenida e outros pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Isso por conta dos alagamentos e também da chuva que persiste, não só no Rio, mas também na região metropolitana, como eu dizia, na região de São Gonçalo, Niterói. A chuva tem piorado por aqui nessas últimas horas, Daniel. Essa é uma cena que a gente vê todo fim de ano, início do ano seguinte, aí no Rio de Janeiro. O alerta nesse momento, principalmente, é para as comunidades, áreas de desmoronamento de terra, que a gente vê tanta tragédia nessa época do ano no Rio de Janeiro. Já há alguma informação sobre possíveis vítimas ou algo nesse sentido? Não, ainda não, Daniel. O que a gente sabe, vou pedir para o Leandro mostrar mais um pouquinho aqui dessa água toda para vocês. O que a gente sabe é que as sirenes foram acionadas em 14 comunidades. Foram 26 sirenes ao todo. Uma das comunidades é a comunidade da Rocinha, que teve as sirenes acionadas justamente para que as pessoas saiam das casas. Muitas casas aqui no Rio de Janeiro, como você sabe, Daniel, são construídas em regiões de morros, de montanhas, encostas, e aí existe uma grande possibilidade de desabamento, de desmoronamentos. Então, nesse momento tem muita chuva, não só aqui, mas também na subida da Serra de Petrópolis, próxima a Duque de Caxias, onde essa semana a chuva castigou também o distrito de Xerém, deixou 150 famílias desalojadas e uma pessoa morta. Isso essa semana, portanto, muito embora a gente ainda não tenha tido hoje o registro de uma vítima
qualquer que seja ela, tanto aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital fluminense, como também na região da Serra, em outras cidades da região metropolitana. Já há um histórico, como você dizia, Daniel, de chuvas que castigam o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, justamente nessa época do ano. E há também uma dificuldade no planejamento das autoridades estaduais e municipais para conseguir encontrar um plano que faça com que as chuvas tenham um fim, ou pelo menos parem de causar esse impacto tão grande, esse transtorno tão grande aqui para a população do Rio de Janeiro. Isso porque o plano estadual, a gente lembra que está com um governador interino e também um prefeito interino aqui na capital fluminense. O plano estadual não prevê o plano de contingência para o ano que vem, né, do governo do estado não prevê investimentos em infraestrutura e fala apenas em sirenes e em medidas paliativas. Então, ele não vê, por exemplo, a possibilidade da construção de piscinões, a possibilidade da construção de diques de contingência para chuva, e vocês veem que a cena é realmente essa: os motoristas aqui tentando atravessar no meio desta água e desistindo, pegando outro caminho, indo na contramão, voltando de ré. Leandro, mostra aqui esse outro carro para a gente ver. Do outro lado da rua tem um outro veículo aqui que acabou de voltar, Daniel, na marcha ré. Lá no final vocês estão vendo justamente o quê? Que ele tentou passar por aqui, viu que a água estava muito alta e acabou voltando na marcha ré. Eu conversava com um senhor agora há pouco que teve que descer do ônibus e fazer o caminho a pé. Isso porque o motorista do ônibus se recusou a continuar o trajeto, já que o próprio ônibus não poderia atravessar essa chuva. Então, a situação é realmente complicada, não só aqui no centro do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que tem outros bairros do Rio de Janeiro, a região ali do Catete, também de Laranjeiras, na rua Silveira Martins, por exemplo, onde a chuva costuma subir mais rapidamente, também são castigados por essa chuva, uma chuva que não para. A gente está desde cedo debaixo do guarda-chuva aqui para conseguir conversar com vocês, e é uma chuva realmente constante, Daniel. Pedro, muito obrigado pelas suas informações. Siga monitorando aí, a gente espera não ter que noticiar nenhuma tragédia no Rio de Janeiro nesse finalzinho de ano.